Gente, essa pergunta tem sido bem recorrente. Vocês estão desesperadas, eu acho que vocês estão cansadas. Como conseguir alfabetizar uma turma que as crianças não param para ouvir? Acho que não deu para escrever tudo, tem que ser bem sucinto quando coloca essas perguntas aqui. Fazer atividades. Bom, gente, é que assim, eu acho que tem que pensar nessa resposta como duas coisas diferentes, tá? E outra, essa é a primeira coisa, pensar nessa resposta como duas coisas diferentes. Uma coisa é como alfabetizar, ok? Aí a gente tem que encontrar todas as estratégias possíveis e imagináveis que a gente vai estudar e vai pensar e vai encontrar caminhos, estratégias didáticas, a nossa formação, o nosso conhecimento para isso. Só que esse como alfabetizar, por isso que a gente fala tanto que a alfabetização não se resume à metodologia, que a alfabetização tem envolvido o que faz parte desse contexto. E o que faz parte da nossa metodologia de alfabetização? O que faz parte da nossa metodologia de alfabetização? Alunos, professora, contexto, tá? Então, assim, tem duas questões. Então, nessa pergunta, tem o como alfabetizar e tem as crianças que não param para ouvir, fazer atividades. Aí, eu não vou ter uma resposta total para essa pergunta, porque, claro, eu não conheço todo o contexto. Mas eu já questiono assim, gente, a própria pergunta, essa questão assim do não param para ouvir. O que é o não parar para ouvir? Como é que está o meu planejamento para que as crianças me escutem, me ouçam, tá? O que eu tô fazendo de diferente ou não? Como é que estão as minhas estratégias? Uma coisa, a gente tem que diferenciar também indisciplina de, assim, disciplina total, digamos assim, de gestão de sala de aula. Daquilo que a gente está, assim, totalmente sem controle, de não ter mais controle, também de falta de educação, tá? De sem limites, de crianças totalmente indisciplinadas. Bom, e aí é uma questão, como é que a gente vai lidar com isso? E de questões de gestão da sala de aula. E de gestão da sala de aula também está envolvido tudo que eu acredito de um bom planejamento. É impressionante de quando aí eu falo de mim, Clarissa, até nos meus atendimentos particulares. Quando eu não estou segura e bem preparada com o meu planejamento com a minha aluna de sexta-feira, por exemplo, eu fui na sexta-feira e eu estava um pouco insegura do que eu ia fazer com ela, a aula não foi legal. Então a gente também tem que saber por onde andam as nossas estratégias. Tudo isso eu não tô querendo culpar a professora, longe de mim. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Eu tive uma turma que eu apanhei algumas vezes de uma criança, que foi assim, eu tive vontade de desistir de ser professora, aquela turma. E às vezes eu não vou ter respostas eternas para vocês. Chegam professoras desesperadas. O que eu faço? As crianças não me escutam. Eu acho que um caminho para a alfabetização é a gente pensar em infância. E aí é isso que eu vou focar hoje aqui. Eu não vou focar em estratégias de gestão, mas talvez trazer um pouquinho assim, infância. O que a gente tá pensando nessas crianças que chegam com 6 anos, 5, 6 anos para a sala de aula? Que tempo a gente está dedicando de estratégias lúdicas para essas crianças? Que tempo e espaço elas estão tendo para brincar? E que tempo e espaço elas estão tendo para realmente serem ouvidas? E não só para nos escutar, tá? E só fazer folhinhas. E só copiar coisas da lousa, tá? E só fazer coisas de livros. Crianças pequenas, tá? Brincadeiras, isso aí, Daiane, brincadeiras ao ar livre são importantes para esses alunos. Brincadeiras, as crianças estão lá nas suas casas, aí a gente tem que
que eu já falei na semana passada também na questão da gestão do tempo? A gente saber que não adianta a gente promover assim, ó, uma estratégia didática que vai durar lá 1h30 para as crianças pequenas, tá? Exige demais do esforço das crianças. Outra coisa que é importante, o prévio, o anterior, o planejar o tempo com os alunos. Tem uma rotina bem organizada com essa turma. As crianças sabem o que acontece segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Elas sabem as atividades permanentes dessa turma. Tem um quadro lá semanal para a gente marcar tudo o que acontece e a gente conseguir ter gestão e controle do nosso corpo. Isso é importante, gente, são pequenos detalhes que fazem muita diferença, tá? As crianças estão organizando o próprio espaço, tem muitos distratores que tiram a atenção na sua classe, na sua mochila. O que tá indo e voltando nessa mochila? São estratégias que a gente tem que pensar. A gente tem que aprender que as crianças a escola ainda, e graças a Deus que ainda existe a escola, é ainda um dos poucos espaços que essas crianças estão convivendo por algumas horas com outras pessoas, que estão trocando experiências, que estão tentando, que estão dividindo, que estão tentando controlar o seu espaço, dividir o seu espaço, ter atenção. É o único local. Se elas vão para um restaurante, a mãe já dá um tablet. Não tô julgando, eu ainda não sou mãe, né? E isso faz parte da questão da família. Mas a gente vai para um restaurante, a gente já vê que a mãe já tem vários eletrônicos para controlar a criança. Então, assim, no espaço do restaurante a gente não precisa mais conversar. Dentro de casa a gente já tem várias outras, a criança, ela nunca tá parada. E aí os espaços que na sala de aula, os momentos que a criança tem que estar parada, aquilo é um estresse para a criança. Então, retomar coisas na sala de aula, sei lá, gente, eu tenho pensado muito nisso. Trabalhar com música, trabalhar com momentos de relaxamento, com contação de história, resgatar isso com as crianças. O nosso tom de voz, ele está atrativo. Os nossos movimentos, sabe que a neurociência mostra pra gente mudar e alertar o cérebro que a gente está mudando para aprendizagem, fazer momentos com as crianças de música é bem legal. Eu faço isso para os meus vídeos. Quando eu quero gravar um vídeo, se eu acordei e vou gravar um vídeo, eu tô num estado assim mais light, eu coloco uma música que eu gosto, dou uma animada, danço, dou um sambinha e pá! Olá, tudo bem? Eu sou a Clarissa. Eu fico com outro humor. Por quê? Porque a música tem essa capacidade de mexer aqui em diferentes sinapses cerebrais. Então, talvez as crianças voltam do recreio, a gente mexer com músicas, sabe? Ou às vezes a gente pode ter lá um chapéu maluco e que toda vez que a gente coloca aquele chapéu maluco, as crianças vão nos olhar. Elas são pequenas. A gente querer lidar com as crianças com uma linguagem de adulto não vai funcionar. Quanto mais cor, quanto mais lúdico para as crianças de primeiro ano, melhor. E uma outra coisa que eu insistia nas escolas e que eu insisto com os alunos que eu atendo é crianças de primeiro ano e talvez até as de segundo ano tem que ter mais tempo de pátio, tá? Não pode ser 15 minutos de recreio só. Não pode. Ou pelo menos assim, na semana tem que ter 2 ou 3 vezes mais e estender esses 15 minutos. Não dá. Eu não concordo. No mínimo, uns 30 minutos de recreio, de pátio, de mais tempo, de vivências, enfim, para eles. Isso também faz parte da alfabetização. Tá? A alfabetização não é encher as crianças de overdose de letras. Aí a gente fica ansioso com as questões da leitura, da escrita, mas se a criança não está preparada e atenta, ela não vai aprender. Ok, gente?
Então, que essas dicas nos sirvam aí. Se a criança não estiver com vontade de ir para a escola e fazendo e resgatando momentos, assim, o que a gente pode, gente, juntos pesquisar, algo que as crianças gostam, que elas estejam realmente envolvidas, elas não vão querer fazer. Em 2019, se a gente continuar todos os dias entregando um monte de folhinha preto e branco para as crianças, a gente não vai ter realmente o interesse delas. E eu não tô dizendo que para isso a gente tem que ter computador e lá vai pedrada na sala de aula, tá? A gente pode ter um rádio, a gente pode ter a nossa voz, a gente pode ter a nossa criatividade, a gente pode ter um monte de tampinha, a gente pode ter fantasia, a gente pode ter um livro que na capa diz não abra esse livro, tem um livro com esse título. Isso já desperta uma super curiosidade dos alunos. Então assim, um simples, olha quantas coisas eu falei de rotina, marcar essa rotina, todo dia ter essa rotina e a gente ir para ela e olhar. Vamos ver o que já aconteceu, o que não aconteceu. Várias vezes por dia, organizar as classes e a gente ver como está essa classe. E, gente, se eu já fiz tudo isso não funciona, não tem jeito, não sei o quê, não tem problema se eu for uma professora com a cara um pouquinho, às vezes, mais fechada. Tá tudo bem, se eu tiver que chamar num canto uma criança e conversar um pouco mais com ela. Olha, assim não tá dando.